Olá, bem-vindos a mais uma Pensata com Marcelo Madureira. Hoje eu não vou falar de nenhum livro em especial, vou falar de todos os livros. Os livros que eu já li, os livros que eu não li e os livros que eu ainda quero ler. As pessoas entram aqui na minha casa e veem essa minha biblioteca, são cerca de 8.000 livros. E a pergunta que sempre vem direto das pessoas é: uai, você já leu todos esses livros? É claro que não. Eu já fiz até um cálculo de quantos livros eu li e quantos vou conseguir ler até o final da minha vida. Pensata, com Marcelo Madureira. Sou um leitor compulsivo desde que me entendo por gente. E tive a felicidade de crescer numa casa cercado de livros, né? Meus pais também sempre gostavam muito de ler, meus irmãos, e eu trouxe para minha própria casa também esse bom hábito, esse vício positivo que é a leitura. Eu fiz os cálculos, levando em consideração que eu comecei a ler aos 6 anos de idade. Eu fiz uma média, eu acho que dos 6 aos 12 anos de idade eu conseguia ler em média 10 livros por ano, o que, fazendo as contas, perfaz um total de 60 livros. Dos 13 aos 18 anos eu aumentei um pouco o meu ritmo de leitura, passei a ler uns 25 livros por ano, o que dá dos 12 aos 18 anos cerca de 125 livros no total. Bom, a partir dos 18 anos até hoje, eu comecei a ler assim com muito mais intensidade. Eu calculo que eu leio em média, às vezes mais, às vezes menos, né? Cerca de 50 livros por ano. Então, somando, né, tudo, até hoje eu já li cerca de 2.385 livros. Pensando no futuro, eu fiz um cálculo aproximado. Ou seja, eu estou com 62 anos, vou fazer agora em maio, e eu acredito que eu consiga ler e viver até os 98 anos, aos 90 anos, né? Tomara que 98 não tá ruim não, eu aceito, mas se eu chegar aos 90 anos com lucidez suficiente para entender as coisas, e continuando nesse ritmo, me restam aí 28 anos de vida. Mantendo essa média, né, como eu já disse, conservadora, creio que poderei ler ainda mais 1.400 livros. Ou seja, uma vida dedicada à leitura, no total de 3.785 livros. Nada mal, mas é a metade da biblioteca que eu tenho hoje na minha casa. Eu tenho um grande amigo meu, Luiz Orenstein, que me ensinou uma coisa: eu não compro os livros para ler, eu compro os livros para que eles fiquem perto de mim. Entenda isso como quiser, mas eu acho isso muito reconfortante e muito sábio também. Bem cedo, aliás, eu descobri qual é o sentido da vida. O sentido da vida é a busca pelo conhecimento, pelo saber, que isso você consegue através da leitura, através de ver filmes também, obras de arte, mas enfim, os livros são a essência do conhecimento. Eu tenho, isso não é arrogância minha não, eu tenho plena consciência da infinitude da minha ignorância. A minha ignorância realmente é cósmica, é estelar, é imensa, mas eu tenho uma meta na vida. Eu quero sempre ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei, até o final dos meus dias. Como vocês podem ver, é livro por todo canto. É livro na sala de TV, no quarto, no escritório, tem livro na cozinha, tem até no banheiro, que, a propósito, é um ótimo lugar para se ler, né? Mas, para começar a falar da minha biblioteca propriamente dita, eu devo confessar que a maior parte dos meus livros são de não ficção. Se for para ler ficção, eu prefiro os clássicos, sobretudo os russos, Tolstói, Dostoiévski, Tchekhov, são muitos, né? Gorky, que eu acho que são o suprassumo da ficção. Tem o Thomas Mann, que é alemão, enfim, o Kafka, tem muita gente boa. A conclusão é que eu cheguei é que ao longo da minha vida eu não vou conseguir ler tudo que eu quero de ficção, então eu tenho que ser muito cuidadoso, mas para você ver as minhas extravagâncias, o Guerra e Paz eu já li 2 vezes e pretendo ler ainda pelo menos mais uma vez. Eu só acho que os escritores contemporâneos, modestamente, minha opinião, eles se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo, né? Eles são muito preocupados com o estilo. Eu acho que o estilo, a forma, tem que estar em função do conteúdo. Ou seja, você tem que ter uma boa história para contar e saber contar essa história. Para mim, isso é que é arte, isso é que é literatura.
Mas veja bem, não tome isso como uma verdade. Isso é uma opinião minha, né? Veja lá. Eu também gosto de livros de não ficção porque eu acho que os livros de ficção são uma aproximação, um modelo da realidade. E nada chega perto, nem sequer a um quilômetro do que é a realidade, com a sua riqueza, né, com as suas vicissitudes, com as suas complexidades. Então, salvo as grandes obras literárias, que são admiráveis e tal, que eu realmente gosto de ler, eu prefiro ir direto, então, para a não ficção, o livro sobre a realidade. Por isso mesmo, eu gosto muito de livros de memórias, de autobiografias, biografias. Eu acho que a gente aprende muito lendo sobre a vida dos outros, dos acertos, dos erros, né? Das experiências passadas, das famosas superações, né? Que gostam tanto na TV Globo. Também gosto muito dos livros de história. A história, na minha opinião, é a mãe de todas as ciências. A gente está estudando matemática, química, a própria literatura, a física, a filosofia. A gente está estudando a história. A história da química, a história da matemática, a história da física, né? A história do pensamento. Né? A história, para mim, é realmente a maior fascinação. É talvez o assunto que eu mais leio. Mas eu tenho muitos livros sobre ciências e, ultimamente, devo confessar que ando lendo muito sobre sociologia e antropologia. Um livro são 3 coisas: o que o escritor escreveu, o que o leitor leu e, o mais importante de tudo, o que levou o leitor a pensar. Se você lê um livro realmente, esse livro vai despertar em você insights, pensamentos, conclusões, vai te fazer elaborar coisas, raciocínios, pensamentos, né? Formular questões. Né? Na verdade, um bom livro nos desperta para novas perguntas. Nenhum livro, pessoal, foi feito para você concordar com tudo ou em parte. A gente lê um livro para aumentar o nosso conhecimento, abrir nossa cabeça, e os bons livros, na realidade, nos despertam dúvidas, abalam as nossas estruturas, né? Eles fazem a gente mudar de ideia. O bom livro balança as nossas convicções, ou ao contrário, acaba deixando as nossas convicções mais reforçadas. Na minha biblioteca também tem muitas curiosidades, extravagâncias que vocês vão conhecer ao longo dessa série. Livro de sacanagem, de mulher pelada, mas tudo com muito bom gosto, por favor. Na verdade, eu acho que o livro é o reflexo da alma da pessoa. Quando eu vou visitar a casa de alguém, eu procuro logo espiar discretamente quais são os livros que a pessoa tem ali na estante, na biblioteca dela. Quando a pessoa não tem livro nenhum, já é uma boa pista, né, de como é que é a alma da pessoa. Sem nenhum julgamento aí, pelo amor de Deus, que tem muita gente que lê e dá os livros, que aliás é o mais certo, né? Essa coisa maluca que eu tenho de ficar acumulando livro, morando com eles. Agora eu vou contar para vocês o propósito dessa minha pensata de hoje, que é como é que eu escolho um livro para ler e qual é a técnica que eu faço para conseguir ler tanto. Eu tenho um método que eu fui aprimorando ao longo dos anos. Um bom livro é igual a um peixe. Eu espero que você saiba distinguir um livro de um peixe. Por isso mesmo eu trouxe esse aqui, Caviar, da Inga Safron, excelente livro. Mas isso aqui é um livro, ó, tem a lombada, tem as páginas para você folhear, né? Tem o nome do escritor aqui, a editora, né? Tem prefácio, tem orelha, né? Isso é o livro. Isso aqui é o peixe, esse é o peixe. Então a primeira coisa é saber distinguir um livro de um peixe. Mas por que você diz que comprar um livro ou comprar um peixe? É porque o livro tem um cheirinho, né? Principalmente o livro novo tem um cheirinho gostoso. Toda livraria tem um cheirinho gostoso de livro novo. Os livros de sempre também têm seu encanto, né? Tem aquele gosto de ácaro, de poeira, sei lá, aquele cheiro de mofo que traz dentro do livro tanta história. Mas o livro tem um cheiro, começa pela capa. Nem todos os livros têm uma capa muito atraente. Então você não deve também deixar de comprar um livro só pela capa. Bom, mas comparando com o peixe novamente, como é que você faz? Quando você escolhe o peixe, você dá para o peixeiro e pede para o peixeiro tirar a escama, abrir a barriga, tirar as vísceras, né? Tirar a espinha, separar a cabeça do rabo, que é para preparar um bom caldo com a cabeça e com o rabo, e depois tira os filés. Todo livro também tem o seu filé, por isso que tem a semelhança com o peixe. O filé é o núcleo do livro, é o seu cerne, é o seu propósito, é a ideia
que o livro tem para apresentar. A ideia é essa, que tem que estar fundamentada em evidências. É isso que precisa ser lido e entendido. O resto do livro você guarda também para fazer um bom caldo. O livro, na verdade, como é que você vai na livraria, você escreve, aliás, coisa maravilhosa, né? Você olhar aquelas lombadas de livro das prateleiras e sempre encontrar uma surpresa, ou não saber quem que você vai encontrar, né? Quem que vai te pegar. A primeira coisa, leia veja a capa, né? Leia sempre a orelha, né? E a contracapa geralmente tem opinião de pessoas abalizadas sobre o livro, mas é uma coisa mais de marketing. Mas ver a orelha sempre dá uma ideia do livro, assim como na segunda orelha sempre tem uma espécie de currículo sobre a pessoa que escreveu o livro. Isso também é útil para saber qual apito que aquela pessoa toca, muito embora você não deva ser preconceituoso. Você não deve ler tudo só com pessoas que você concorda ou que você gosta. É muito importante ler também pessoas com quais a gente não concorda e a gente mesmo não gosta. De repente elas têm boas ideias. Se for possível, se for um frequentador de livraria, não deixe de ler o prefácio e principalmente a introdução. Geralmente, no prefácio e na introdução, você já tem uma ideia geral do livro, você já tem uma ideia do que é o núcleo central do livro, o que é essencial para a sua leitura. Uma ótima introdução de livro, ela que é geralmente feita pelo autor, ela não só introduz e explica o tema, também mostra como é que tem a organização dos capítulos. Então você já pode fazer ali o seu plano de leitura. Aí você em seguida pode ir então para o índice, porque no índice você vai ver os capítulos e vai ver o que é realmente importante para a sua leitura. Qual é o filé do livro, quais são os capítulos nucleares do livro, o que é essencial para ler naquele livro. O que eu acho curioso é que, pelo menos pela minha experiência pessoal, a maior parte das pessoas não lê a introdução dos livros, parte direto para a leitura e muitas vezes acaba se desencantando. Agora vem o mais importante. Depois que você fizer isso tudo, abra o livro numa página qualquer página. Essa é a hora mais importante. Você tem que ser fisgado pelo livro. Bom, se você se sentir então que foi fisgado e quer continuar aquela leitura, vá ao caixa e pague pelo livro, compre o livro. Geralmente dá certo. Entre 8 em 10 vezes sempre deu certo comigo. Muito importante, pessoal. Não se briga com o livro. Não transforme a leitura de um livro num sacrifício, numa coisa moral. Eu tenho que vencer esse livro, né? Eu tenho que ir até o final. Esse livro é muito chato, mas eu tenho que lê-lo até o final. Senão eu sou um derrotado, eu sou um burro. É um sacrifício, a leitura se torna uma coisa penosa. Leva às vezes meses, anos. Isso é perder tempo. Não perca tempo. Se o livro não te fisgou, next, passa para o próximo. Isso não quer dizer que o livro seja ruim, nem que você seja burro. Provavelmente, aquele ali não era o momento da sua vida para ler aquele livro. Eu, por exemplo, só consegui ler Grande Sertão e Veredas, do Guimarães Rosa, só consegui apreciar a obra no seu todo aos 50 anos de idade. Tentei várias vezes, mas talvez só aos 50 anos de idade, amadurecido, é que eu pude fruir da obra do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E não me arrependi. Sempre que um livro te pega, você gosta, e fica até com pena que ele está chegando no final, sempre vale dar uma olhada na bibliografia, nos livros de referência que o autor usou. Sempre se encontra ali alguma coisa interessante que te permite aprofundar o assunto, né? Que é uma forma de você continuar aquela leitura. Uma coisa particular que eu tenho que confessar é que eu leio em qualquer situação. Eu leio no Kindle, eu leio no telefone celular, que está gravando aqui. Não posso mostrar agora porque está gravando, né? Eu leio para poder acordar, eu leio para poder dormir, eu leio comendo, eu leio em qualquer circunstância. Se pudesse, leria até debaixo do chuveiro. E como leitor, eu tenho o meu xodó. Mas se eu tiver que dizer assim, qual é o meu xodó, dos meus xodós e tudo, eu diria que é o livro de contos Urupês, do Monteiro Lobato, que eu já li e reli não sei quantas vezes. Até tive o prazer de escrever uma resenha sobre a obra do Monteiro Lobato, que vai sair agora num compilado sobre vários brasileiros, e tive a honra de escrever sobre o Monteiro Lobato, que para mim é como se fosse o meu pai literário.
E o Urupês eu tenho o prazer de ter aqui na minha casa o primeiro exemplar que saiu da máquina, assinado pelo próprio Monteiro Lobato. E muito importante, frequente uma livraria, fique amigo do livreiro. O livreiro não é um comerciante comum, sem querer desfazer dos comerciantes, muito menos dos balconistas, dos comerciais, de maneira nenhuma. Mas o livreiro é um ser especial, e eu tenho grandes amigos livreiros, né? Tem o Marcelo, tem o Antônio Berto, tem o Sérgio, tem o Pelé, a Luciana, são tantos amigos queridos, o André. Cara, eu tenho medo de esquecer. Mas são esses livreiros que são os meus amigos, que às vezes eu vou lá, nem compro livro nenhum, vou lá para trocar um dedo de prosa, né? Eles sempre me indicam algum livro, acabam me empurrando o livro, e eu já combinei com eles. Os livreiros são os caras que estão me levando à miséria. Quando eu chegar na miséria completa, eu vou obrigar eles a comprar toda a minha biblioteca. Aí uma coisa muito importante, eu não dou livro de presente. O livro que te agrada não necessariamente vai agradar a outra pessoa. Pode agradar você falar desse livro, você comentar esse livro, pode ser agradável. Mas ler aquele livro, de repente, para aquela pessoa não vai ser uma boa experiência. É melhor você dar um vale presente de livro, que a pessoa vai lá na livraria, escolhe o livro e ela fica feliz, né? Eu acho que você tem que ter muita intimidade para dar uma livro para a pessoa. É igual dar uma calcinha, né? Você tem que conhecer profundamente a pessoa. E mesmo assim, em muitos momentos se engana, não com o livro, mas com a calcinha. Eu tenho um grande amigo meu, o Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, que eu tenho uma brincadeira com ele, porque ele, além de um brilhante economista, e foi meu colega no BNDES muitos anos, e ele é um ornitólogo, inclusive descobriu uma espécie, Fonseca, enfim, ele é brilhante. E eu tenho uma brincadeira com ele, ele é um observador de pássaros, né, o ornitólogo, e todo ano eu dou para ele, no aniversário dele em agosto, um livro chamado The Big Penis Book. É um belo livro, que é uma coletânea de fotos de pênis, de Big Penis Book. Eu faço uma brincadeira, faço uma dedicatória não dentro do livro, mas no papel do embrulho, dizendo que um amigo que gosta de olhar pássaros, mais alguns pássaros para ele olhar, né, observar. E a brincadeira não acaba aí, porque ele vai, eu comprei uma livraria da Travessa, ele vai até a livraria da Travessa, lá de Ipanema, e entrega lá para os livreiros para trocar por outro livro. E os livreiros já conhecem a história também e falam, uai, o senhor não gostou do livro? Quer trocar? Aí o Paulo Sérgio também, com muito bom humor, repete, não, eu gostei, mas é que eu já tinha. Quero trocar por outro. É isso aí, pessoal. Eu ainda tenho uma coisinha para falar, mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar, dar o seu like. É uma pegada nova que eu estou fazendo. Eu tenho também o meu podcast chamado Longe Se Vai. Você pode encontrar aí, pendurado em todas. Aqui embaixo tem o link. E para finalizar, sem querer ser snob, mas tem uma frase que eu gosto muito, do Groucho Marx, o grande humorista Groucho Marx. Ela só tem graça em inglês, mas eu vou falar e depois eu traduzo para que todo mundo entenda. Ele diz o seguinte: outside of the dog, a book is the best man's friend. Just because inside of a dog is too dark to read. Bom, né? Quer dizer o seguinte, outside of a dog, quer dizer, tirando o cachorro, o livro é o melhor amigo do homem. Mesmo porque dentro de um cachorro é muito escuro para ler. Isso é um jogo de palavras que só funciona em inglês, que outside quer dizer também tirando fora. Quer dizer, tirando fora o cachorro, o livro é o melhor amigo do homem. Ok, só que ele brinca também que ler inside of the dog, né, is too dark to read. Então, fiquem aí com essa piadinha culta, né, nesse mundo da literatura. Até o próximo Pensata. Para vocês não ficarem sem livro nenhum hoje, este livro é divertidíssimo, é muito legal, é sobre a história do caviar, como é que se faz, né, para se extrair o caviar do esturjão, como esse peixe esturjão está em extinção, corre risco de extinção, quais são os tipos de caviar que existem, e como é difícil você manter o caviar adequado para o consumo. Esse livro é da Inga Safron, é publicação da editora Intrínseca, que é de um cara muito legal. A Intrínseca também é uma editora muito bacana. Eu quero ver aqui de que ano é esse livro, que faz um tempão que eu já li esse livro. Esse livro aqui, ele foi editado, vejamos, aqui em 2003. É um livro de 2003, talvez a Intrínseca ainda tenha em catálogo. Se ela não tiver, você pode encontrar na estante virtual ou num sebo de boa qualidade,
como o Lima Barreto, do meu querido amigo Benjamin e da minha querida amiga Sandra. Com essa eu me despeço de vocês. Um beijo, um queijo. Tchau.